Bem-vindos ao canal, um canal inteiramente dedicado à saúde, bem-estar e qualidade de vida. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre barriga estufada. Se você tem esse problema de desconforto gástrico, sempre com a barriga estufada e não sabe a causa, você vai descobrir nesse vídeo. Meu nome é Fernanda Botti, sou biomédica esteta e minha área é saúde e estética. Barriga estufada, sem dúvida alguma, é uma das queixas mais comuns aqui no meu consultório. E afinal de contas, qual é a causa desse estufamento, desse excesso de gases? E na grande maioria das vezes ela está relacionada aos FODMAPs. Mas afinal de contas, o que são esses FODMAPs? FODMAPs, tá? É uma sigla que significa carboidratos de cadeia curta fermentáveis. E aí esse próprio nome já diz que são carboidratos que, quando são então digeridos ali, processados no trato gástrico, eles acabam carregando muita água para o intestino e também acumulando muitos gases, o que provoca, de certa forma, o desconforto, né? Que muitas vezes não é nem só o inchaço, mas muitas vezes também acaba causando dor gástrica. Então, FODMAPs são uma extensa lista de alimentos, né, que provocam um desconforto gástrico em algumas pessoas. Entre elas, as leguminosas, que são os diversos tipos de feijões, né, feijão preto, feijão vermelho, feijão azuki, né, feijão carioquinha. Alguns provocam mais desconforto e outros menos. As lentilhas e também o grão de bico, né? Então eu já dou uma grande dica aqui para vocês que muitas pessoas acabam podendo voltar a comer esses alimentos quando preparam de forma adequada. A frutose, que é o açúcar das frutas, a lactose, que é o açúcar do leite, também são exemplos de FODMAPs. Então por isso que algumas pessoas acabam deixando de consumir leite pelo desconforto e também tem intolerância a alguns tipos de frutas, que tem normalmente o maior teor de frutose. Os polióis, que são uma classe aí de edulcorantes e adoçantes naturais, também podem provocar desconforto gástrico. Exemplo deles são aí o xilitol, o sorbitol e o maltitol, que é encontrado aí em diversos produtos, como barra de proteína, whey protein. Então é muito importante vocês começarem a ler rótulos, porque muitas vezes vocês têm o desconforto gástrico e não estão relacionando com determinado produto. Então comecem a ler rótulos, porque pode ser que algum desses polióis esteja causando desconforto em vocês. Aí seria interessante substituir por um outro adoçante natural que não provoque desconforto gástrico. E esse desconforto, essa barriga inchada, ela pode vir acompanhada de vários tipos de sintomas. Então as pessoas podem ter diarreia, elas podem ter constipação ou elas podem ter sintomatologia mista. Horas elas estão constipadas e horas elas estão com as fezes mais diarreicas. Então, as pessoas que têm como sintoma a diarreia, isso se dá porque quando elas acabam ingerindo algum tipo de alimento, aumenta muito o peristaltismo, ou seja, aumenta a quantidade de vezes que ela vai ao banheiro, essas fezes são mais líquidas porque a gente não tem absorção de água pelo corpo. Né? Outras pessoas têm o contrário, elas têm constipação, ou seja, reduz o número de idas ao banheiro, né? Ela fica constipada, não vai aos pés, exatamente porque a gente tem uma maior absorção de água pelo corpo e essas fezes então ficam mais ressecadas. E algumas pessoas, como eu falei antes, elas têm a doença mista, elas têm episódios de diarreia, episódios de constipação, e isso é muito comum nas pessoas que têm a síndrome do intestino irritável. Então, os FODMAPs, que são essa classe muito grande de alimentos que podem aumentar o grau de fermentação local em alguns pacientes provocando desconforto, é uma das causas, né, da barriga estufada. Mas existem outras duas também. Uma delas é a disbiose intestinal. O que vem a ser a disbiose intestinal? É o desequilíbrio da microflora intestinal, né? Nós temos bactérias boas e ruins no nosso intestino e a gente tem que ter um equilíbrio. Normalmente uma maior quantidade das bactérias boas e uma menor das ruins. Então, normalmente, o uso de antibióticos, agrotóxicos na nossa alimentação, poluição e o estresse, elas aumentam, né, esse desequilíbrio, favorecendo o desenvolvimento de bactérias mais
patogênicas, né? Inclusive, a má alimentação também pode estar relacionada à desbiose, principalmente quando a gente aumenta muito o consumo de alimentos ricos em proteína animal. Normalmente, o tratamento da desbiose faz parte de um protocolo onde a gente acaba repondo, né, as bactérias boas a nível intestinal e diminuindo a inflamação intestinal. Bom, e existem muitas pessoas que chegam ao consultório então com esse tipo de sintoma e tem então ou diarreia ou constipação, tem essa sintomatologia de estufamento e gases e a gente não estabelece um tratamento, mas sim um protocolo. Então, a primeira coisa a se fazer normalmente é retirar, né, os food mumps, né, fazer um restabelecimento dessa microflora intestinal e introduzir algumas enzimas digestivas. E suplementação é fundamental, porque as leguminosas, né, as hortaliças, as frutas e as verduras, elas fazem parte desses food maps e são elas que contêm aí grande parte dos minerais e vitaminas de que a gente precisa para manter aí o nosso metabolismo funcionando e produzir energia para o corpo. Então, fatalmente, se a gente retira muito, né, num primeiro momento esses food maps, é preciso fazer sim uma suplementação com vitaminas e com minerais. Então, a primeira fase do protocolo, normalmente ela dura em torno de 1 mês e meio e é uma fase onde a gente retira completamente, então, esses food maps e reintroduz, então, alguns minerais e vitaminas, né, para suplementar. Numa fase 2 aí, posterior, a gente entra numa fase mais de reintrodução de alguns alimentos aos poucos. E na fase 3 a gente tenta então já entrar na fase de equilíbrio, entender aquilo que o paciente tolera menos, aquilo que ele tolera mais, né? Evitar comer aqueles 2 alimentos de maneira juntas, né? No mesmo dia, a gente acaba colocando isso em dias separados e aí a gente entra na fase de fato de equilíbrio, onde o paciente começa a entender melhor o funcionamento do corpo dele e a sintomatologia, felizmente, acaba desaparecendo. Então o paciente acaba entendendo que de fato prejudica mais ou menos ele, né? Aquilo que provoca mais gases ou menos gases, e aí ele acaba entendendo como preparar melhor vários tipos de alimentos, né? E entendendo que ele não precisa comer aquele alimento todos os dias, ele pode utilizar esse alimento de forma intercalada com outros, né? E aí a gente vai entrando nessa fase de equilíbrio. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham entendido então quais são as principais causas de estufamento e gases aí na maioria das pessoas. Não deixem de compartilhar esse vídeo com quem gosta de saúde, deem um like, não deixem de se inscrever aqui no canal e até o nosso próximo vídeo.